Em toda a história da humanidade, inúmeras são as questões que nos acompanham. O que estamos fazendo aqui? Quem sou eu? Para que serve a vida? Por que nascemos e morremos? O que é você, natureza? Como funciona o ser humano? O corpo, a mente, o espírito? Há divisão nisso? Ou somos parte disso? Para que tudo isso? Faz sentido? As principais áreas do saber humano buscam há milênios responder a essas angústias e entender a origem de tudo. Não por acaso o saudoso radialista, escritor e poeta Alziro Zaror, fundador da Legião da Boa Vontade, afirmava que religião, filosofia, ciência e política são 4 aspectos da mesma verdade, que é Deus. A ciência procura trabalhar o como, o funcionamento das coisas. Já a filosofia, a arte, a religião, os porquês. Ambos, como e porquê, nos impulsionam para o conhecimento. Nas pesquisas e reflexões para essas perguntas, todas as áreas têm em comum pensar o funcionamento dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esses elementos, inclusive, estão representados nesta bela obra de arte, O Trono e Altar de Deus, do escultor italiano Roberto Morricone, que se encontra aqui na nave do Templo da Boa Vontade, em Brasília, Distrito Federal, de onde fazemos esta edição especial do programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Na Grécia Antiga, filósofos acreditavam que todas as substâncias do planeta eram formadas por esses 4 elementos, dos quais, mesmo presentes desde a criação do mundo, temos tanto ainda por saber. Esses 4 chamados 4 elementos são terra, fogo, água e ar, e eles surgem na filosofia, eles surgem com o nascimento da filosofia, porque a verdade é que quando a filosofia surge, ela surge como uma espécie de alternativa, uma visão nova em relação à visão de mundo que é chamada tradicionalmente de visão homérica ou visão arcaica de mundo. Nessa visão de mundo, as explicações sobre os fenômenos naturais estavam associadas quase que exclusivamente a intervenções divinas. Então as pessoas entendiam que a natureza ela funcionava da maneira como funcionava porque os deuses administravam essa natureza. Com o surgimento da filosofia, é a ideia de que você deve tentar explicar a natureza com base nos seus próprios elementos. Elementos tão fundamentais da natureza como água, fogo, terra, ar, deveriam ser tomados como elementos que dominam a natureza. Uma coisa é certa, esses elementos estão por toda parte, não foram criados por nós. São uma dádiva da natureza da qual dependemos. Sem eles, não existiríamos. A maioria desses recursos nós usamos mal. Quer dizer, além de usar muito, a gente usa mal. Nós desperdiçamos grande parte já na origem, não é? Enquanto que se a gente tivesse um pouco mais de discernimento, de inteligência, de cuidado na produção, na extração e na produção dos nossos objetos, dos nossos bens de consumo, a gente poderia otimizar esses recursos naturais muito mais, né? Hoje a ciência nos prova isso.
Basicamente, essas teorias dos elementos consistem em explicar a natureza de acordo com aquilo que nós chamaremos depois de elementos materiais. Os 4 elementos certamente são escolhidos porque são elementos que todo mundo percebe que têm um papel extraordinário na natureza, né? Sem água, sem fogo, água e terra, nada se apresenta. Então nós temos algumas teorias na antiguidade que vão eleger um elemento ou outro. Por exemplo, Tales de Mileto diz que a água é o elemento primordial da natureza porque a água está presente em tudo e sem água não tem vida. Um outro filósofo chamado Anaxímenes vai dizer que é o ar, provavelmente porque ele constata que sem ar os seres vivos não vivem, porque o ar é uma condição fundamental para a vida. Uma teoria atribuída a Heráclito, segundo a qual o fogo é o elemento primordial de tudo, e Empédocles, que diz que os 4 elementos são os elementos fundamentais. Quer dizer, tudo que está na natureza é uma mistura dos 4 elementos. Esses filósofos todos eles estão começando a pensar de maneira muito embrionária aquilo que nós vamos chamar posteriormente de matéria, o elemento material da natureza, um elemento que está por trás de todas as coisas, sem o qual as coisas não poderiam existir. Mesmo tão distintos, em alguns momentos opostos, como por exemplo, quando a água apaga o fogo queima a terra e assim por diante, todos esses elementos dependem um do outro para que os sistemas do planeta funcionem harmoniosamente, como a chuva, uma mistura de ar, água e energia, por meio dos raios, formam uma unidade. Mas mesmo que em alguns momentos esses elementos anulem a função um do outro, eles proporcionam o equilíbrio na Terra. No caso de Empédocles, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: quando a gente tem os objetos naturais nascendo, se desenvolvendo e depois se corrompendo e deixando de existir, o que nós temos, na verdade, é uma mistura dos 4 elementos que estão sendo dominados por 2 princípios que ele chamou de amizade e de discórdia. O princípio da amizade reúne os elementos, então quando surge um objeto natural, por exemplo, quando uma árvore está crescendo, ele diz, bom, isso nada mais é do que o princípio da concórdia, da amizade dos elementos agindo e compondo os elementos. Então essa árvore vai passar por um processo de crescimento, vai alcançar um estágio no qual ela desenvolve todas as suas características, ela vai dar frutos, folhas, etc. E aí começa um processo de degeneração. O processo de degeneração significa que os 4 elementos estão sendo regidos pelo princípio da discórdia, ou seja, os elementos estão se separando. Uma nova árvore que vai surgir vai ser composta desses mesmos elementos, portanto, não existe uma geração absoluta, o que existe é uma composição e uma decomposição dos elementos que voltam a se compor e se decompor, criando novos objetos naturais. Fenômenos que não acontecem por acaso e implicam no nosso sentido de existir. E aí, cabe mais um porquê. Quando a gente diz que naquele período arcaico a natureza era entendida como um conjunto de manifestações divinas, isso significa que os homens daquele período entendiam também que a vida humana, já que o homem é parte da natureza, também é regida pelas intervenções divinas. Com o surgimento dessas teorias da natureza, isso vai mudando. Os homens começam aos poucos, a tentar explicar a si próprios também. Não existe uma relação de ruptura entre o homem e a natureza. Quer dizer, o homem ele não se vê como alguém que domina a natureza, como ocorre hoje. Então, o que você tem hoje são ciências que produzem maneiras de dominar a natureza, de utilizar a natureza, né? Nós estamos falando de uma época na qual o ser humano, ele, conhecendo a natureza, de alguma maneira conhece a si próprio, porque ele é uma parte daquilo. A gente construiu um modelo de desenvolvimento que é absolutamente predador. Nós extraímos tudo o que podemos da natureza, nós desperdiçamos esses recursos naturais como se eles fossem infinitos, nós geramos muitos resíduos que nós não temos mais nem aonde colocar esses resíduos, não é? E nós procedemos de uma maneira como se nós fôssemos absolutamente estranhos à natureza. Nós construímos um modelo de sociedade que é antagônico ao modelo natural. Ele não é só diferente, ele é antagônico.
O ar, elemento formado pela combinação de gases, vapor de água e pequenas partículas, substância vital para a manutenção da vida na Terra. Alimenta os nossos pulmões e nos acalma, nos faz meditar, orar, falar com Deus. Sim, quantas vezes você já parou para respirar fundo, especialmente diante de um problema? O ar nos proporciona isso, nos faz desligar, mesmo que por alguns instantes, de todas as preocupações do dia a dia que muitas vezes nos levam a não respirar direito. Líquido que pode ser influenciado positiva ou negativamente através das palavras, pensamentos e sentimentos à sua volta. A Legião da Boa Vontade mantém a tradição pioneira da água fluidificada, a água energizada pela fé desde os primórdios no rádio e mantém até os dias atuais. Aqui na fonte sagrada do Templo da Boa Vontade, os peregrinos abastecem seus recipientes com água fluidificada e percorre a nave do TBV. Hoje esse recurso se encontra escasso em grande parte do mundo, onde a maioria é poluída ou imprópria para o consumo, o que nos assusta porque o planeta Terra é conhecido como o planeta Água e grande parte desse recurso compõe o nosso corpo. Por isso, o jornalista Paiva Neto fez constar aqui na fonte sagrada do Templo da Boa Vontade a seguinte reflexão: água é vida. Sem ela, torna-se impossível qualquer tipo de existência. Poluí-la é crime de lesa à humanidade. A água, como elemento central da vida, né, ela tem que voltar a ser utilizada de maneira inteligente. Para mim é um absurdo a gente gastar tantas coisas e não organizar o acesso fácil à água limpa. Nós, enquanto espécie humana, né, que nos achamos assim o máximo, né, nós subestimamos a capacidade que o planeta tem de nos devolver com a mesma intensidade aquilo que nós fazemos para ele, né? Então, acho que a gente tem que repensar. Podemos observar que não só dependemos desses elementos, mas fazemos parte de um todo único, a natureza. E aí entra uma reflexão interessante de se fazer. Nós vivemos nos perguntando de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. E muitas vezes nós buscamos essas respostas no externo, sendo que, na verdade, elas podem estar aqui, dentro de nós. Educar, preservar, sobreviver. Humanamente também somos natureza. Pensamento do jornalista Paiva Neto e construtor do Templo da Boa Vontade, a Pirâmide da Paz. Nos desperta para essa reflexão de que a natureza, o ser humano, Deus, não estão distantes um do outro. Pelo contrário, buscamos uma perfeita integração. E é aqui, neste monumento, que é o mais visitado da capital do Brasil, segundo dados da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, aclamado pelo povo como uma das 7 maravilhas de Brasília, que pessoas de diversas cidades, credos, cores, filosofias encontram as respostas para o sentido de sua existência. Pois é, o TBV é conhecido como Teto da Humanidade. Nos desperta para a nossa capacidade divina, o que há de mais solidário em cada um de nós. Por isso, é fundamental que entendamos esse elo entre nós, Deus, natureza e o Templo da Boa Vontade. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. A terra está nos jardins e nos vales, nas fazendas, nas estradas, nos pomares. Esse elemento natural serve como fonte de nutrientes para o nosso organismo.
Há milênios, a humanidade aprendeu a administrar as propriedades terapêuticas desse importante recurso que também se faz presente no Templo da Boa Vontade. Como, por exemplo, no pináculo do TBV, no solo da espiral de granito, na mandala, um painel de cristal com interferência em mármore composto de 2 planos. Nas pirâmides da antiguidade, esse importante elemento fazia parte dos ambientes subterrâneos e que aqui na Pirâmide da Paz não é diferente. Temos na Sala Egípcia uma homenagem a essa pioneira civilização. Fogo. A sagrada pira da Fraternidade Ecumênica, marco para a construção do Parlamundi da LBV, falamos sobre esse importante elemento. A chama que há muitos anos servia para iluminar ambientes e afugentar animais ferozes, que deu origem ao cozimento de alimentos, aqui se faz presente através da energia, que assim como o fogo, tem poder de transformar. O Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica visa transformar a realidade dos povos a partir da interiorização, da sublimação proporcionada pela Pirâmide dos Espíritos Luminosos, a Pirâmide das Almas Benditas. Esse olhar para o mundo exige com que reflitamos sobre o nosso papel nele. Hoje, esse importante elemento é utilizado de maneira irresponsável por nós. E o preço que podemos pagar por esse uso inadequado de um elemento que auxiliou na criação do mundo passe a ser o que pode destruí-lo. Ao adentrar a nave do Templo da Boa Vontade, é possível observar o trono e altar de Deus, obra que representa os 4 elementos da natureza. Aqui ao meu lado, a Lina Silva, que é recepcionista aqui do TBV. Lina, conta pra gente o que significa essa obra de arte. Então, é muito interessante, Julie. Esse ponto de referência está no sentido leste-oeste, ligando o misticismo do Oriente ao pragmatismo do Ocidente. E, através dos elementos da natureza, nós temos, então, a junção de todas as crenças, de todas as filosofias, de todos aqueles que aqui adentram. Nós estamos ligados à Terra de uma forma geral. Então, essa ligação com o nosso planeta também é representada através dos seus elementos, né? Então, a presença do Pai Celestial através dessa criação aproxima ainda mais as criaturas do Criador, através das suas crenças, não só crenças religiosas, mas também crenças que unem as ciências, né, que unem as atividades humanas, representadas aí através de Deus. Nessa visão dos antigos, dos elementos, você vê claramente a ideia de que as coisas se dão num certo equilíbrio, né? Então você tem uma visão da natureza como uma espécie de organismo, é como se fosse um ser vivo e nós somos pequenos seres vivos dentro desse grande ser vivo. Então quando o equilíbrio deixa de existir, alguma coisa está errada. Nós vemos nos 4 elementos da natureza aqui situados no trono, essa busca da purificação, da presença, da união com a natureza e do respeito também, né? O trono proclama isso, o respeito à natureza. E aqui embaixo está escrito: todo dia é dia de renovar nosso destino. Traz de autoria, exatamente, pessoas, de autoria do fundador do Templo da Boa Vontade, que foi um pedido do próprio escultor, do Roberto Morricone, que ficasse aqui. Então essa frase, quando as pessoas se põem em frente ao trono, que quando você termina essa caminhada, que você está integrado com o Pai, que você se coloca de frente do trono e altar de Deus, onde nós vemos os 4 elementos da natureza, onde nós temos essa frase que te eleva, né? Que te aproxima do Pai Celestial e mais, que te dá o pensamento de que a gente pode sempre melhorar. E eu acho que a busca de todos os seres humanos, como você bem disse, onde nós citamos bem a questão do meio ambiente, da preservação da natureza, é uma oportunidade também que nós temos, enquanto seres humanos, de mudar aquilo que está sendo feito com o nosso planeta, de melhorar aquilo que está sendo feito com o nosso planeta. Por ter 7 degraus, tem um significado, Lina? Sim, todo o templo é baseado no número 7. Porque, segundo os estudiosos do assunto, o número 7 é o número da perfeição, é o número da totalidade, da universalidade. Então, esses 7 degraus aqui, que são baseados na escala de evolução do ser humano, representam também a infinita misericórdia de Deus por todas as suas criaturas. E o Pai Celestial é
tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele nos dá realmente todos os dias a oportunidade de, buscando conhecimento, buscando entendimento, melhorarmos a vida, né? Cuidarmos do habitat em que vivemos. Todos nós, humanos e não humanos, nós vivemos na mesma casa comum. E essa casa comum a gente não pode mudar, a gente não pode sair dessa casa comum e dizer vou embora para outra. Quer dizer, eu posso mudar de São Paulo, eu posso mudar do Brasil, eu posso mudar do continente, mas não posso mudar do planeta, né? Então, essa casa comum, ela é o que nós fizermos dela. Só que ela tem leis, ela tem regras, ela tem indivíduos de outras espécies, ela tem 7 bilhões de seres humanos, mais 25 milhões de indivíduos de outras espécies. A gente precisa conviver e ela é para todos. Eu não posso me apropriar dela, sabe? Eu não posso roubar os recursos dela só para mim, para minha classe social, para o meu país, para a minha cidade. Não posso fazer isso. Isso é antiético, isso é imoral. Se somos natureza, assim como ela possui suas leis, sua organização, suas regras, nós também seguimos a mesma dinâmica, por mais que acreditemos que estamos aqui ao acaso. Por isso o conhecimento espiritual, o conhecimento da nossa essência é tão fundamental para que saibamos lidar com os porquês da nossa vida de maneira saudável. Por isso, o programa Biosfera convida você, a sua família e os seus amigos para invocar essa natureza divina que está por toda parte, inclusive em nós, para que assim possamos viver a verdadeira paz.